Saudações, sou Carlos Oliveira, do canal Pergunte ao Carlão, e hoje eu quero compartilhar com você que nos acompanha uma reflexão muito importante. Afinal de contas, você até hoje em sua vida tem dominado ou é dominado por algo ou por alguém? Se você está pensando sobre essa questão, eu convido você a acompanhar o nosso vídeo e ter esse esclarecimento. Se ela está sendo dominada ou se ela domina alguma coisa ou alguém. E isso é muito importante a gente esclarecer, porque nos dias de hoje existe uma polarização muito grande sobre esse espectro do domínio próprio ou do autocontrole. E é fundamental, a cada dia que passa, nós fazermos essa análise se somos dominados ou se nós dominamos. Se somos dominados, pelo que ou por quem somos dominados? E se nós dominamos, o que de fato nós dominamos? Eu convido você a ler comigo o livro do Gênesis, no capítulo 1, logo no primeiro capítulo, no versículo de número 26, que diz o seguinte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que Deus está dizendo aqui logo nesse primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26, é que o homem ele deve dominar todas as coisas. O homem ele não deve ser dominado pelas coisas, mas dominar todas as coisas. E nós percebemos que logo no início, em função do pecado, em função das coisas erradas ou decisões erradas que o homem tomou, ele passou de ser um dominador a ser dominado por situações, por circunstâncias e por todas as coisas. Por exemplo, o homem ele não tem domínio sobre o clima. Vai esfriar e vai esquentar independente da ação do homem. Vai fazer frio, vai fazer calor, vai chover, independente da ação do homem, por mais que o homem desenvolva tecnologias capazes de fazer com que essas mudanças climáticas venham a ocorrer. Ou seja, o homem que deveria dominar, ele acabou sendo dominado por inúmeras situações. E a pior de todas é o pecado. A pior de todas é o mal. A pior de todas é as tentações capazes de o afastar de Deus. E muitas pessoas, muitos homens, quando eu digo homens, eu digo no aspecto geral, universal, homem e mulher, muitas pessoas têm se distanciado de Deus, se afastado de Deus em função de ser dominado pelo pecado. E essa é uma realidade, infelizmente, muito triste, porque muitas pessoas que deveriam estar à frente de determinada situação acabam sendo derrotadas por si mesma. A palavra de Deus nos diz no livro do Provérbios, no capítulo 16, e no verso de número 32, que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, mais importante é eu ter domínio sobre mim mesmo do que ser dominador de tantas outras coisas. E infelizmente, muitas pessoas têm se permitido ser dominadas pela prática do mal, ser dominada por situações, ser dominada por circunstâncias, e infelizmente essas pessoas que deveriam estar dominando acabam sendo dominadas.
Você, às vezes, é dominado pelo seu pensamento, às vezes você é dominado pela sua vontade, às vezes você é dominado pelo seu desejo e se esquece dessa referência bíblica singular de que você é para dominar todas as coisas. Se você deve ser dominado, esse dominador na sua vida deve ser apenas um, o nosso Deus, o nosso Senhor. Esse sim deve exercer domínio pleno sobre a sua vida e sobre as suas decisões. As demais coisas, as demais questões, você tem total capacidade de dominar, de se autocontrolar-se. Ainda no livro de Provérbios, tem uma referência muito interessante que eu gosto muito, Provérbios capítulo 25, verso 28, que diz o seguinte: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim é aquele que não consegue dominar. É como uma cidade que tem seus muros dominados. Uma cidade fácil de ser controlada, uma cidade fácil de ser invadida, uma cidade fácil de ser administrada por questões externas, por situações paralelas, por desejos externos, por desejos que não vão de encontro com aquele que deveria ser o dominador da sua, da minha e da vida de todos nós. Então, se você até hoje não tem conseguido dominar a sua vida, não tem conseguido ser o objeto pleno de dominação das coisas que Deus colocou sobre a sua vida, faça uma reflexão, faça uma análise de como tem sido conduzido as suas coisas até então, de como tem sido feito, de como tem sido estabelecido determinados limites na sua vida com relação a essa questão de dominar ou de ser dominado. Lembre-se, você é dominador e não para ser dominado, mas tenha uma coisa em sua mente, que se algo ou alguém deve exercer domínio sobre a sua vida, esse alguém é o nosso Senhor. E para as demais coisas, Ele te dá a força necessária para que você venha dominar todas as coisas. Não se permita ser enganada pelo mal, não se permita ser enganado pelo mal. A partir de hoje, seja você uma pessoa que saiba ter domínio próprio, que saiba ter controle e com certeza sua vida vai ser diferente. Passe a mandar, passe a dominar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua vida familiar, a sua relação com Deus, que com certeza Deus fará domínio sobre a sua vida e muitas coisas boas e prósperas vão acontecer com você. Que Deus abençoe e até a próxima reflexão.